Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nossa atividade da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites às 22h30, cada um em sua casa. Para você que está chegando hoje pela primeira vez aos nossos canais Roteiro Espírita TV7, nossa gratidão, nossos votos de paz, obrigado pela sua presença, pela sua companhia, seja bem-vindo, bem-vinda, que bom tê-los aqui pela primeira vez, que seja a primeira de outras vezes em que vocês estarão aqui conosco, seja nesta atividade ou nas outras que realizamos. Para vocês que estão chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, nossa gratidão também, nosso apreço, nosso carinho, nosso muito obrigado pela presença, pela participação, pela confiança em nossa atividade, mesmo que em horários diferenciados do original. Mas para vocês que já estão aqui conosco no horário pontual, das 22h30, nossa alegria, nossa felicidade, nossa gratidão pela sua presença aqui conosco. Hoje, dia 17 de 4 de 2024, precisamente às 22h33, nós estamos iniciando a nossa atividade da leitura do Evangelho todas as noites, às 22h30. E como nós sempre fazemos, às quartas-feiras e aos domingos, nós fazemos ao vivo aqui pela plataforma do YouTube, pelos canais do Roteiro Espírita TV7. Nos outros dias, nós fazemos individualmente em nossas casas, mas mentalizando o grupo, pensando na atividade, lendo os textos propostos, fazendo a mentalização, ou seja, criando a egrégora para que o trabalho também transcorra de forma salutar. E antes de nós começarmos o texto de hoje, os textos, na verdade, de número 7, 8 e 10 do capítulo 26, nós vamos ler uma mensagem e fazer a nossa prece inicial. E a mensagem de hoje diz assim: amigo, tenha esperança. Você tem reservas e capacidades escondidas que precisam vir à tona. Sua transformação poderá ser grande e efetiva. Vamos, mude de vida. Faça brotar no seu peito uma esperança pura, forte e dinâmica. Uma esperança que seja o lume, o caminho, a vibração poderosa. Creia no poder de Deus. Não vacile, ore com determinação. Aonde ande para a frente, sua esperança é a sua salvação. Eis aí uma boa mensagem para hoje e para os próximos dias que se seguirão. Marquemos esta citação. Uma esperança que seja o lume, o caminho, a vibração poderosa. Creia no poder de Deus. Não vacile. Ore com determinação. Ande para a frente. A sua esperança é a sua salvação. Anote isso para você. A sua esperança é a sua salvação. Vamos orar. Amado Jesus, Senhor da vida, aqui nos encontramos todos reunidos em Teu nome, para mais um momento de fortalecimento, de união, de vibração em torno das energias superiores da vida, ao tempo em que nos buscamos para nos fortalecermos nessa egrégora de energias positivas e salutares, nas quais todos nós buscamos nos fortalecer. Abençoa-nos, pois, em nossos propósitos, fortalece-nos na fé, para que a esperança proposta na mensagem como sendo a nossa salvação possa nos conduzir pelos caminhos do bem até a vitória final. Abençoa a todos que aqui se encontram,
envolvendo-os em bênçãos de luz e de paz, igualmente aqueles outros que virão depois, em outros dias, em outros momentos, mas também aqueles outros que nunca virão. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, onde quer que eles se encontrem. E assim, querido amigo Jesus, com votos de paz, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro da noite, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Para você que está chegando agora, durante a nossa prece, durante a mensagem que lemos, nosso boa noite, nossos votos de bem-vindos e bem-vindas. Conforme vocês já sabem, porque nós iniciamos na, no último domingo, dia 14, e vamos até sábado, dia 20, com a leitura dos itens 7, 8 e 10 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar continuidade com a leitura, fazendo pequenas e breves reflexões em torno destas reflexões que Kardec nos traz a respeito da mediunidade gratuita. Vejamos o que ele nos diz. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto das suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. E ele coloca essa citação em negrito, perdão, em itálico. Suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Quando assim o são, você tem direito a cobrar. Não sendo, você perde esse direito, ainda que muitos o façam. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de aflição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Isso nós temos visto pelo menos há 2 semanas com relação aos itens anteriores. O Deus de cura, mercadores expulsos do templo e também preces pagas. Na verdade, durante essas 3 semanas, nós vimos esses textos que falam a respeito da necessidade de não se pagar por aquilo que foi dado por Deus. Item 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou os que nos são caros? Questiona Kardec. De fato, seria uma profanação, um desrespeito a esses seres.
É fora de dúvida que se pode assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem pronto a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, e, em seguida, interar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento ou a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Isso me faz recordar aquela outra passagem em que Jesus vai propor que deixa eu me lembrar aqui que fugiu agora. Eu estava lendo aqui e aí tá, me lembrei do livro dos médios quando fala a respeito das comunicações, as comunicações que são feitas por espíritos brincalhões, o charlatanismo, né? As comunicações que não são verdadeiras, porque os médiuns se deixam levar por essa simulação de espíritos brincalhões, baderneiros, que quando evocados aparecem com essas denominações de nomes de espíritos superiores. Então precisa ter muito cuidado nesse aspecto para que as comunicações elas não sejam fraudulentas. No item 10, Kardec encerra o capítulo e o texto dizendo: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeriria esta condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Pode pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver. Recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre assim, se assim for preciso, senão tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E aí nós fechamos esse item, repetindo essa última parte. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E quantos são os médiuns, dentro e fora da casa espírita, que estão tentando fazer dos espíritos nobres superiores uma escada por onde eles possam subir. E aí a gente percebe quão equivocados estes estão, a ponto de serem, muita vez, obsidiados, fanatizados, ou ainda, depender da continuidade, subjugados, que são 6 estágios da obsessão. Então é preciso que a gente se
atenha, que a gente reflita. E quando Kardec traz esse ponto, a gente precisa também refletir a respeito de que ele não trata apenas dos médiuns de sala mediúnica. Esses são em menor número. Kardec estende o olhar e a reflexão, sobretudo para os médiuns não ostensivos, que se deixam levar pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas emoções, a um comportamento de buscar vender os bens de Deus, quando estes, em verdade, não têm preço. Deve ser santamente qual a mediunidade utilizar. Porque eu posso não ser médium, mas estar sendo subjugado, obsidiado, fanatizado pelo dom da palavra, daquilo que eu levo, da maneira como eu executo as minhas atividades espíritas. Nós vimos isso na live do domingo ao tratarmos desse mesmo item. Então é importante que a gente repense a nossa conduta para poder ter uma melhor simpatia dos verdadeiros espíritos bons que poderão nos acompanhar, nos assessorar, se estivermos em sintonia verdadeira com ele. Porque não basta pensar ou chamá-los. É preciso que estejamos de um padrão moral de conduta que naturalmente os atraia até nós. Estejamos na casa espírita, na atividade mediúnica, na atividade socorrista, na atividade de divulgação, enfim, qualquer área, até a profissional, a familiar, eles estarão ou não mediante a nossa conduta moral, porque esse é o objetivo do Espiritismo, a transformação moral dos indivíduos, o reconhecimento de suas imperfeições e o investimento de tempo, de cuidado, de ações para reverter aquele processo. Ok até aqui? Então tá, que a gente possa refletir um pouco mais a respeito. Ainda teremos amanhã, quinta-feira, depois sexta e depois sábado. São 3 dias ainda em que devemos e podemos mergulhar nesses itens, os 7, 8 e 10 do capítulo 26, para melhor apreender as ideias que os espíritos nos trazem aqui através do pensamento ou da escrita de Kardec. Ok? Então tá. Com isso a gente encerra a nossa leitura, indo agora para o momento de vibrações. Hoje, infelizmente, nós não vamos ler os nomes, faremos uma meditação geral, mas nem por isso vocês devem deixar de colocar os nomes no chat para que vocês vibrem e também de mentalizar essas pessoas para que sejam beneficiadas, ok? Então, deixa eu trocar aqui, eu vou botar a música e vou trocar. Aproveitemos então desses minutos finais da nossa atividade para dedicarmos ao exercício da vibração, da sintonia com os nossos amigos espirituais. Em particular,
nossos mentores, anjos da guarda, nossos benfeitores espirituais, aos amigos, familiares, aos espíritos e todos aqueles que se simpatizam conosco, rogando a eles a proteção, a ajuda para o trabalho que ora estamos realizando. Mas em especial, mentalizemos Jesus, rogando a Ele a sua proteção, a sua misericórdia, que Ele possa abençoar os nossos propósitos, nos dando força, coragem, destemor, para vencermos as provas, os testemunhos pelos quais estamos passando nesse instante. Que saibamos aproveitar e utilizar bem o nosso livre-arbítrio para melhor escolher os comportamentos, as atitudes, as práticas que melhor correspondam com o ideal superior da vida, que nos enlace, nos sintonize com o bem, com os espíritos benfazejos, os arcanjos, os anjos e serafins, para aqueles que adotam esta denominação, a fim de que a ajuda espiritual possa nos chegar de forma plena, consciente, visto que também todos somos médiuns. Roguemos, pois, a eles e a nós as bênçãos de cura, de proteção, para o trabalho que ora está acontecendo. Aos amigos presentes, aos amigos retardatários, possam receber da divindade as energias de paz e harmonia, extensivos àqueles que nunca virão, que não conhecemos. Que a presença de Deus e de seus filhos possam se estabelecer entre eles e nós. Roguemos assim a nossa Mãe Santíssima, que nos abençoe, que nos proteja. Que seja hoje, Mãe, uma noite de paz, de equilíbrio. Que quando estivermos nos recolhendo para o descanso do corpo físico, a Tua presença nos inspire ao cultivo da boa-fé, do desprendimento, para que não percamos o objetivo sagrado da atividade do Espiritismo em nossas vidas. Conduze-nos pelo caminho do bem, despertando quando se houver necessidade, por caminhos que venham a nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Obrigado, Senhor, pelas benesses da vida, pelas provas, pelos testemunhos. Abençoa-nos, Senhor, que aqui nos encontramos. Fortalece-nos na fé, dando-nos harmonia interior, a fim de que saibamos conduzir os nossos passos pelo caminho do bem, da superação espiritual.
Em teu nome, em nome de Deus, te agradecemos por hoje, por ontem, pelos dias que antecederam a este e as horas que se sucederam até chegarmos aqui hoje. Que a tua presença nos inspire, nos fortaleça, nos anime, que saibamos dizer sim para o bem, mas que saibamos também, por repetição, que seja, a dizer não para o mal que insiste em nos perseguir. Te pedimos por todos os que aqui se encontram, trazendo em si suas alegrias, suas tristezas, suas dores, mágoas, bem como suas vitórias e conquistas, pois que somos resultados de todas as nossas escolhas do ontem e de hoje. Permite-nos, Senhor, nos unir em pensamentos para vibrarmos, se não no mesmo diapasão, mas aquele que melhor se aproxime dos bons espíritos. Dentre estes, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Que tenhamos uma noite de paz, de harmonia. E que a tua misericórdia possa acalmar as nossas aflições, os nossos medos e certezas. E assim, Senhor Jesus, te pedimos a permissão para o término da nossa atividade de hoje, na certeza da tua presença, do teu auxílio. Que os nossos irmãos que aqui se encontram no chat recebam um lenitivo para as suas dores e enfermidades da alma. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos de nós mesmos ao encontro dos mais necessitados. E em nome de Deus, nosso Pai, dos Espíritos benfeitores que nos protegem, pedimos permissão para o encerramento da nossa atividade de hoje. Rogando ao Pai que permita que todos que aqui estão no chat sejam receptivos às vibrações emanadas do alto. E que ela se estenda, essas vibrações, para os ambientes socorristas, para os ambientes enfermos, hospitalares, prisionais, pelos ambientes pelos quais transitamos e nos comunicamos, a exemplo do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Que seja uma noite de paz. Que continuemos no labor da atividade da leitura do Evangelho todas as noites, 22 e 30, qual temos feito ao longo desses quase 12 meses, inspirados pelos amigos espirituais. Buscamos sustentar esse laço de união que nos envolve a todos. Desta forma, Senhor, te pedimos a permissão para o término dessa nossa atividade de hoje.
rogando pelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, de trabalho, religioso, humano, que todos sejam protegidos em nome do amor. Sendo assim, amado Jesus, Espíritos benfazejos, pedimos a permissão para encerrar a atividade de hoje, na certeza da tua misericórdia, do teu amor, para com todos nós. Sendo assim, nós damos por encerrada a nossa atividade da noite de hoje, pedindo a vocês que, na medida do possível, impulsionem esta live, grifando, curtindo, comentando, se inscrevendo, para que estejamos cada vez mais unidos e fortalecidos. No próximo domingo estaremos de volta, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, para a continuidade da atividade. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Estamos encerrando o trabalho de hoje um pouco mais cedo, mas com a mesma consistência, com a mesma intensidade, profundidade que dos dias anteriores. Sustentemos essa tarefa, fazendo a prática da leitura todas as noites às 22h30. Convide outras pessoas. Lembre-se de curtir a live, compartilhá-la e de assinar os nossos canais TV7 ou Telespírito. Sendo assim, nós vamos dar um ponto final na esperança de que Deus nos permita a voltarmos a esse espaço físico e virtual para mais uma noitada de aprendizado. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Até lá, continuemos no nosso labor. Está encerrada, pois, a nossa atividade de hoje, com votos de muita paz.